qual a necessidade de algumas coisas. Porque assim, você começa a tocar, eu acho que meu achismo, você tem alguns elementos básicos da bateria que você precisa ter, que é o bumbo, né, que é meio que faz o baixo, né, que é a parte mais grave, exato. Os graves. Você tem a caixa, né, que é o ataque, Sim. né? Faz os médios, a linha média. E os agudos são os pratos. Sim. Certo? Então você precisa ter um bumbo, uma caixa, um chimbal. Um chimbal, exato. Isso daqui é o básico e um pratozinho pra fazer o tss. Isso, seria o básico, o kit básico. De repente, se você tivesse esse prato de condução, que é o maiorzão, que ele já é meio de condução e meio ataque, você já resolveu um kit super básico ali. Já dá pra fazer um negócio legal. Dá pra fazer uma brincadeira. Agora, o que faz você olhar e falar assim, cara, eu preciso ter 85 pratos em vez de 13 pratos? Como é que você modula? O que isso tem a ver com... Porque, vamos lá, onde eu quero chegar. O cara que tem uma guitarra, ele não é que agora eu vou ter 8 cordas. Não, ele geralmente fica com 6 cordas. Só se o cara tem uma coisa muito extravagante, ele faz uma 7ª corda, que faz uma coisa mais grave e tal. O prato, eu vejo que quanto maior é o baterista, óbvio que tem exceções, mas assim, mas quanto maior é o baterista, assim, o cara de uma banda muito foda, ele tem mais bumbos, ele tem mais pratos, ele tem mais caixa. Onde isso é uma parada de extravagância e onde isso é um negócio de necessidade? Sim, então essa aí entra a parte um pouco do achismo, que é mais ou menos isso, não é tão assim. Por quê? Você vai pegar um cara igual o Travis Barker, por exemplo. Que é o do Blink-182. Exato, que é um gigante, excelente bateria, etc. Ele tem um kit bem básico, é um bumbo, um tom, um surdo, sei lá, 2 ou 3 pratos de ataque. E ele é um dos maiores que tem. Então assim, não é bem assim. Então tipo... Dependendo do nicho e do estilo, por exemplo, no lance mais metal, você tem um pouco da extravagância, de ter mais pratos, de ter mais tambores, aquela coisa toda. Por quê? Porque faz parte do show também. Então, assim, é igual seria... Eu vou começar na parte mais superficial. Por exemplo, no show você tem a iluminação, você tem a pirotecnia, você tem aquela coisa toda, certo? Na parte musical, a batera também tem um lance do visual. Do cara chegar no show, olhar no palco, para esse nicho isso é importante também. Então o cara, pô, tem a bateria gigante, tá não sei o quê, tem um monte de prato. É cênico. É cênico também. Agora, pro batera em si, que usa tudo isso, não necessariamente é cênico. Faz parte um pouco da cultura e se tornou assim. Sim. Mas é porque eu gosto, por exemplo, eu uso bastante prato também. Não tanto contra outros bateras que tem, sei lá, talvez o dobro de prato que eu tenho. Mas também vai ter o batera que tem um prato de ataque e um prato de condução. Entendi. E tá no alto gigante também. Mas tem prato que você compra e põe na bateria que você só usa em meia parte de uma música? Não, tem um prato que eu uso no Angra, que eu uso uma vez, quer dizer, uso em uma música só. Por quê? Um set de 20 músicas eu uso uma vez só. Por quê? Porque é um prato com som muito específico, a gente chama de stack. Tá aqui? Ele tá... Tá guardado, você nem usa. Não, ele não tá aqui, mas eu uso ele só em uma música, porque a parte da composição é tão específica do som que eu queria, que eu precisava dele. Então assim, daria pra fazer com outro prato? Daria, claro. Sim. Mas eu quero aquele prato no kit. Você quer aquele som. É quase como se fosse um teclado. Eu quero aquele som de teclado. Aquela nota ali mais aguda que tá ali, por exemplo, você só vai conseguir ali se você tivesse que transpor. Não dá tempo de transpor na bateria, não tem como. Então eu uso aquele prato. E dá pra você trocar o som, por exemplo, quando eu pego a guitarra e jogo no amplificador, ou num Pro Tools, que é vamos explicar melhor, que é um programa que simula tal, eu consigo bater vários tipos de som. Sim. A bateria eu consigo bater num prato e chegar na hora de sei lá, vou fazer esse prato ficar com o som daquele que o Bruno fez. Existe entre aspas, não o prato em si é difícil, mas o tambor existe um negócio que chama trigger, né? Que é tipo, trigger é um gatilho, ou seja, é uma peça que você coloca no tambor e ela emite um sinal, e esse sinal você pode transformar ele no programa com que você quiser colocar um som fazendo miau. Eu toquei a caixa, fez miau, você pode. Então se você pega num palco gigante que vai ouvir pouca pressão sonora da bateria, por exemplo, para o público, e você coloca esse trigger e coloca o som de miau no software, toda vez que eu tocar a caixa, o cara lá da frente vai um miau. E você tá ouvindo caixa? Eu tô ouvindo caixa, por exemplo. Ninguém te sacaneou nisso até hoje. Não. Cara, isso imagina o show do Sepultura. Não demais. Imagina. Miau, miau, miau. Ah, tirei o pau no lugar. Porra, é uma puta música pra tocar na bateria. Bom pra caramba. Que louco, eu não sabia disso.